Bateu a ansiedade? Então aprenda como manter a calma durante um ensaio newborn. Principalmente quem está começando a trabalhar com newborn ou quem ainda não fotografou 100 bebês, pelo menos. A ansiedade às vezes é grande, a ansiedade bate forte, ela tá ali o tempo todo e isso às vezes impede você de ter um resultado melhor durante a sessão. Então a ansiedade, se você não souber controlar ela, você não vai saber lidar com o bebê, não vai saber acalmar os pais e vai esquecer de fazer várias coisas durante o ensaio, depois vai lembrar, puxa vida, eu esqueci, mas por que você esqueceu que estava ansioso? Uma coisa importante para se levar em consideração, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. E eu ouço muita gente falar isso. E eu tô certa? Teoricamente, não. Por quê? Porque ninguém é ansioso. As pessoas estão ansiosas. Não são ansiosas. Ou seja, eu, Bel Ferreira, agora, eu estou ansiosa? Não. Agora eu tô de boa. Então, se eu não estou ansiosa, agora eu não sou ansiosa. Porque eu não sou ansiosa 24 horas por dia. Só que tem assuntos ou tem coisas que me geram ansiedade. Que são agentes capazes de transformar o meu estado de espírito e muitas vezes o meu humor. Por quê? Porque a ansiedade, ela também pode causar irritabilidade. A ansiedade, ela vem muitas vezes do medo. Eu tenho medo de alguma coisa, então eu fico ansioso, porque e se... Normalmente a gente não fica ansioso por algo que fez, a gente fica ansioso por algo que vai fazer, por algo que não aconteceu, né? Tivemos há uns dias, acho que na semana passada, tivemos um vídeo onde a gente trouxe convidadas para falar de gestão emocional, que entrou muito nesse assunto de ansiedade e medo também, né? Só que aqui a gente está trazendo bem para o conceito de sessão em si, de como manter a calma durante a sessão. E a ansiedade é uma das coisas que a gente precisa olhar para ela. Não tem como eliminar, não tem como você não sentir. O sentimento é algo que você não controla. É o que você vai fazer a respeito daquilo que você sente que é algo que controla. Então, por essa razão, a gente precisa olhar para ela e tentar entender e identificar o que a gente está sentindo. E por que será que a gente está sentindo? Porque muitas vezes a gente esquece de pensar no porquê das coisas. E o porquê das coisas é sempre o que mais importa. Por que eu tô sentindo isso? Não, como é que eu tô sentindo isso? Como? Eu tô sentindo, todo mundo pergunta como, né? Como? E na verdade a gente tem que tentar entender o porquê. E aí, normalmente, quando a gente fala de uma sessão de recém-nascidos, vamos já trazer para o nosso campo aqui, um campo que eu vou chamar, é um campo que a maioria que está aqui assistindo, né, essas lives, esses vídeos, conhecem. Esse campo é o nosso campo de batalha ou campo de trabalho, tem uma energia ali, né? A gente entra nesse campo. Porém, todos os dias, em teoria, a gente vai agir da mesma forma quando entra aqui. Não estou falando quando o bebê tá aqui, porque quando o bebê tá, a gente não necessariamente age da mesma forma. A gente usa a mesma técnica, tem às vezes um padrão, mas cada sessão ela vai sair de um jeito diferente. E a forma como essa sessão está acontecendo, somada com o meu conhecimento, com a minha técnica, vão fazer eu sentir alguma coisa. Seja ansiedade, medo, frustração, alegria, excitação. Muitas vezes uma sessão que está indo bem, ela pode te fazer desandar porque você ficou extremamente empolgado, né? Essa excitação que a gente fala é de empolgação. Você ficou tão empolgado que aí, de repente, as coisas parecem que deixam de fluir. Eu acredito que já tem alguma pessoa aqui assistindo, começou o ensaio, olhando assim e falar, cara, isso aqui vai ser sensacional. Você começou a fazer, parece que ali na primeira mantinha que você colocou no puff, fez trocentas coisas e... E agora? E aí, aquilo tomou conta de você e te deixou cego para os próximos passos.
Porque aí você ficou ansioso demais para dar o próximo passo. Ficou empolgado demais e acaba... Ficou empolgado demais e acaba esquecendo de algumas coisas. E também outras coisas que acontecem você chegou no ensaio, nos seus primeiros ensaios newborn, você falou, e agora? Pera, eu acabei de assistir o treinamento newborn, acabei de assistir um curso, acabei de assistir um vídeo, acabei de fazer um workshop ou qualquer coisa assim, quer pôr tudo em prática, aí você chega lá e fala, meu Deus, e agora? Né? Ferrou, como é que faz? Como é que acontece? E aí isso gera ansiedade. Ou então os pais ali começam a ficar ansiosos e você não sabe o que fazer. Falar, e agora? Como é que eu lido com esses pais? E como é que eu acalmo eles? Como é que eu faço com que os pais não fiquem aqui em cima de mim? Atrás de mim eu dou um passinho aqui, vou fotografar, tô encostando aqui, esbarrando nos pais que eles estão muito em cima. Tenho a impressão que a mãe quer catar o bebê ali do puff e sair correndo a qualquer momento, ou a avó tá falando, ah, meu Deus, coitado, tá ali sofrendo, né? Tô com frio, me passa esse calor, tem alguém perguntando que... E então isso acontece durante a sessão. E a gente já passou por isso no começo, a gente já passou muitas vezes por situações que a gente ficou, gente, agora, o que eu faço? Quero sair correndo desse ensaio, eu não sei o que fazer, quero fugir daqui, não quero fazer nunca mais. Gente, olha só, tem uma coisa aqui importante. Quando a gente estava falando que entrou aqui no campo da sessão newborn, seja você iniciante, seja você uma pessoa que está começando do zero, por exemplo, às vezes tem gente aqui na live que ainda nem fez a sua primeira sessão e tá no caminho certo, porque tá aí assistindo e, né, tendo acesso ao conteúdo. E tem gente que mesmo depois que já fez 20, 30, ainda é inseguro e tá tudo bem, é normal. Porém, tem pessoas que depois, a Dani falou assim, quando você não fizer os primeiros 100, não se desespere. Tem pessoas que depois de ter feito 200, ainda sente ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é gerada tanto pelo excesso de futuro e até porque você não sabe como o bebê vai estar. Não tem como prever. Você pode fazer um dossiê, você pode fazer uma entrevista com a mãe, mas não vai resolver, porque o bebê recém-nascido, ele ainda não tem uma rotina definida. Ninguém sabe como ele vai se comportar em momento algum. Ah, mas em casa ele só dorme. Sim, ele mamou e ficou quietinho no berço. No estúdio você vai mexer. E outra coisa, ele mamou, ficou quietinho no berço, com roupinha, com coberta, bem aquecido, gostosinho. Em alguns casos ele até sua, né? Que a mãe sempre superaquece, mas ok. Visto isso, você tem que pensar que dentro do estúdio tem uma série de detalhes, técnicas, conhecimento que você precisa ter para que a sua sessão funcione, para que a sua sessão dê certo, independente do bebê. E por que eu falo isso? Porque toda sessão dá certo. Não há necessidade de remarcar sessão. Eu descobri isso, tem quase 4 anos que eu não remarco nenhuma sessão, e eu descobri os motivos que muitas vezes me faziam remarcar ensaio. Algumas vezes era medo, outras vezes ansiedade, outras vezes é porque eu não soube lidar com aquele momento. E mesmo quando o bebê tá me dando um pouco mais de trabalho, eu não passo de 2 horas com ele no estúdio. E consigo fazer. Por quê? Porque eu sei determinar o que de fato está me trazendo um problema naquela situação. Muitas pessoas, por exemplo, não se dão conta de que o bebê tá passando frio durante o ensaio. E não se dão conta mesmo, gente. Não é nem falta de consciência, porque ela tem consciência de que o estúdio precisa estar aquecido, mas só para você ter uma ideia. Uma das perguntas que veio para mim, tem, sei lá, menos de um mês, a pessoa me falou assim, Bel, tem alguma coisa errada com o meu medidor de temperatura, porque o ar-condicionado está ligado em 30 graus, mas o meu medidor de temperatura está em 24. Agora deixa eu mostrar uma coisa. O nosso ar aqui está ligado em 30 graus agora. E eu vou mostrar, a Bel vai mostrar a temperatura que tá agora, mesmo o ar-condicionado ligado em 30 graus, gente. O ar-condicionado está ligado em 30 graus há 30 minutos. A temperatura, bem que aqui onde a gente tá, vou até deixar aqui, ó, que aqui onde a gente tá um pouquinho mais quente do que ali onde estava, ali em cima. Tava do lado da janela e é vidro. Tem uma região que demora mais para aquecer. Para eu aquecer o meu ambiente como um todo, com o ar-condicionado em 30 graus,
na temperatura que está Curitiba nesse período, que semana passada, Tá, ou essa semana... hoje acho que tá 10 graus agora. Mas a semana passada eu acho que fez 3 graus. Então eu preciso de 2 horas e um auxílio desse cara aqui, ó. Eu não vou conseguir... A gente tem um climatizador aqui. Tá. Que ele estava ligado antes da live. Por quê? Porque como só faz 30 minutos que o ar tá ligado, ele não aqueceu o ambiente todo. E eu estou com frio. Vocês imaginam lá fora como é que tá. Então, tem um ali, ó. A gente tem, inclusive, 3 medidores de temperatura. Um fica lá fora, só para eu ter uma noção mesmo da diferença. Lá fora que a Bel fala é ali onde ficam os pais. Um fica aqui, fica bem em cima do puff, na região em que eu vou ficar com o bebê, para eu ter uma ideia. E o outro fica ali no trocador. Só um pouquinho. Vou deixar agora um aqui onde a Dani colocou e o outro aqui onde a gente tá. Bem aqui, do ladinho. E aí, quando tiver perto de finalizar a live, eu mostro pra vocês. Esse que tá aqui, ó, tá 19 graus, o outro tava 18 porque tava numa região mais... Depois a gente mostra aqui, tá? Mas o que acontece? A pessoa sabe que quer aquecer, mas se ela, por exemplo, chega na sessão e ela não tem o conhecimento de ok, tem que ligar um aquecedor, um ar-condicionado, tem que deixar entre 27 e 30 graus para o bebê. Às vezes a pessoa não sabe que não é só colocar ali no ar-condicionado essa temperatura que vai já ter resolvido, né? Tem que, de fato, chegar nessa temperatura. Você, de fato, tem que... precisa ter um termômetro ou higrômetro, esse que mostra tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar. E você precisa acompanhar isso. Porque se você não tem todos os conhecimentos, você vai chegar no seu ensaio newborn e falar, gente, eu nunca consegui acalmar esse bebê, ele não para de chorar, tá tudo certo, tá bem alimentado, não tá com cólica, eu não sei o que fazer. E a pessoa não pensa, será que ele não tá passando frio? Você tá cuidando disso? Isso, gente, entra na questão do conhecimento, né? Conhecimento, a gente também precisa aprender a agir da maneira correta nessas horas. E você só vai conseguir... Toda ação tem uma reação. Tudo que você faz tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa, tem uma consequência. Se eu ligo o ar, eu tenho uma consequência. Ela é positiva ou negativa? Depende. Se tá frio e eu liguei no quente, eu vou ter uma consequência positiva, vai esquentar. Agora, se tá frio e eu liguei no frio, eu vou ter uma consequência negativa. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Qualquer ação que a gente venha tomar tem uma reação por trás. Então, a gente tem que sempre lidar com a consequência de todas as escolhas que a gente faz. E como que a gente vai fazer para tomar uma decisão em que a consequência seja favorável? Tendo conhecimento do que fazer. Só que ter o conhecimento do que fazer, quando se trata de técnica, a técnica, de um modo geral, ela é muito superficial. Quando eu aprendo a lidar com o bebê, não significa que eu aprendo a lidar com 100% dos bebês. O aprendizado é constante e é diário. Em algum momento, em um determinado momento, tanto que, por essa razão, dentro do treinamento newborn, por exemplo, nosso curso online, a gente poderia ter feito uma única sessão com recém-nascidos. Era suficiente para mostrar a nossa técnica, mas não era suficiente para mostrar a técnica com profundidade, porque a técnica que eu aplico com o bebê é diferente da forma como eu vou aplicar essa técnica com outro bebê, e com outro, e com outro, e com 11, por exemplo. A gente cada bebê é diferente. Exatamente. E cada caso a gente lida com ele de forma diferente. Então, os nossos alunos, eles têm a possibilidade de ver como se estivesse ali do nosso lado, é isso que eles falam, eles têm a sensação de que estão ali do nosso lado, acompanhando, tem 2 câmeras mostrando de forma diferente o que for melhor naquele momento, a gente mostra as imagens que está fazendo, o tempo todo a gente está falando de ângulos e enquadramento também, além de ter uma aula que é bem voltada para isso, na prática, a gente também fala disso o tempo todo, só que para cada caso a gente tem que agir de forma diferente. Então, a gente tem caso de cólica, a gente tem caso de bebê que deu trabalho dormindo a sessão inteira. Dormindo. Tem 20 minutos de aula sem fazer nada. Que o bebê, acalmando o bebê. Acalmando o bebê. E é assim, a gente deixou isso na íntegra mesmo para ter noção. Né? Não vamos pegar só a parte boa, porque vocês têm que entender o que a gente faz na parte mais difícil. Então, por isso, não tem como você se basear 100% na técnica e aplicar ela de forma engessada para todos os bebês, porque cada um é diferente, né? Então, é a mesma coisa que se você vai num psicólogo, ou psicoterapeuta, ou psiquiatra. Eles têm uma técnica. Só que eles não vão aplicar a mesma técnica para todo mundo.
Se for receitar um floral ou um remédio, qualquer coisa que seja, não é o mesmo para todo mundo, porque depende do caso, depende do que a pessoa está passando. É a mesma coisa com o recém-nascido, a gente tem que entender cada caso. E aí tem outra coisa. Apareceu aqui o seguinte, a pessoa falando assim, se eu pudesse eu demarcava ali o território para ninguém ultrapassar. E o outro, só deixa eu ver aqui, tá? E o outro falando que, dá para proibir os pais de tirar foto. Aí você tem duas questões. Toda ação tem uma reação. Se você tomar uma atitude como essa, isso pode ser bom positivamente para você, mas não necessariamente para o seu cliente. Mas pode parecer hostil para o cliente. E como que você cria essa demarcação? Por exemplo, você está fazendo um ensaio ali, você vai, por exemplo, na casa do cliente, e como que você faz para criar essa linha imaginária que fala para o cliente, não ultrapasse? Vocês sabem como criar isso? De forma sem ser hostil, sem falar, olha, não chega aqui perto, não me atrapalha, você está proibido de ficar em cima de mim, né? Que é o que ficar aqui. Sai de cima de mim! Ficar no meu pescoço aqui, né? Fotografando. Então, existe uma forma de criar essa barreira imaginária sem ser hostil e sem você se estressar tanto. E isso é feito através do quê? Da comunicação. Comunicação é extremamente importante. Nós atendemos na casa do cliente quando a gente atende fora de Curitiba, né, Bel? Ninguém fica em cima da gente. E quando a gente vai na casa do cliente, eles não ficam em cima da gente, eles não nos ultrapassam, não ultrapassa a nossa linha imaginária ali, sabe? Não atrapalha. Mas por que eles não atrapalham? E porque no começo eles nos atrapalhavam, eles ficavam em cima, a gente queria mandar eles embora, ou falar, nossa, que voz chata, meu Deus. E agora as vozes que vêm, elas são legais. Porque agora só vem voz legal e antigamente voz chata? E o que mudou? Mudaram os clientes? Não, gente. Mudou a nossa forma de comunicação. E quanto melhor a gente se comunica com o cliente, quanto mais segurança a gente passa para esse cliente, quanto mais seguro e assertivo a gente se sente, mais a gente passa isso para o cliente e cria ali uma barreira imaginária e ele não fica em cima de você. Agora eu vou colocar um ponto aqui, ó. Se eu tô com o meu filho e vou fotografar e tá tudo bem, gente, se você quiser colocar uma linha vermelha, se você quiser colocar uma linha cruzada e falar não ultrapasse, aqui cada um tem uma forma de trabalhar, eu respeito todos, mas a forma como eu ajo no meu estúdio é me colocando no lugar da pessoa, imaginando que todo mundo pensa como eu, é mais fácil assim. Como você se sentiria como se estivesse no lugar do cliente? Exatamente, eu chego ali, tem uma demarcação, a pessoa fala, não ultrapasse. Ok, vou respeitar, mas eu vou pensar assim, nossa, credo, ela marcou ali como se eu fosse ficar na canguta dela ali, né? E não, tá tudo bem, eu ia ficar sentada aqui, mas ok. Só que daí eu já fiquei assim, tipo, nossa, né? Porra. Daí, outra coisa, é proibido fotografar. Eu falo, cara, mas eu queria só mandar uma foto pro grupo da família, agora o grupo do WhatsApp da família estão ansiosos. E aí, então, assim, eu ia me sentir mal. Então, mais do que isso, eu ainda pego... Quando vem criança aqui, por exemplo, as crianças ficam ali com os pais. Só que quando eu percebo como é que o irmão tá, e se ele tá meio curioso, eu convido ele para entrar aqui. E não só convido... Inclusive, eu achei vídeos esses dias. Ai, meu Deus, que gelado pra mim. Lembra da Manu, do ensaio da Manu? A irmãzinha, sim. A irmãzinha entrou e a irmãzinha começou a perguntar as coisas. Ah, tia, mas o que é isso? O que é aquilo? E eu comecei a fazer ela como se fosse minha assistente. Tava tudo ao alcance da minha mão e eu tinha Dani ali. Só que eu falava assim, olha, você pega esse bichinho aqui pra tia, ou então você pega... Falei pra ela, você primeiro tem que passar o álcool, ensinei ela a higienizar a mãozinha. E ela ficou super feliz. Ela tinha, o quê? 5 aninhos? Uhum. E ela não incomodou nem nada. Teve o Rodrigo também que falava. Ele foi super conversador, curioso, assim, só que daí ele tava ali tudo super... Bochechinha rosa, coisa mais linda, 7 aninhos. Já tinha feito o newborn dele também, a gente começou a conversar, eu deixei ele entrar, por quê? Porque depois eu vou fotografar com ele. E aí, o que eu tenho aqui? Experiência, a gente estava falando sobre isso na live anterior também. E aí, com isso, eu também já vou quebrando essa ansiedade, né? Porque eu vou tendo a comunicação, e tem N formas de comunicação. Isso é uma coisa que a gente fala muito, os nossos alunos do treinamento newborn, uma das coisas que eles mais falam,
além da parte da técnica, de melhorar o posicionamento, conseguir realizar as poses, de reduzir tempo de sessão em até 50%. Tem gente que consegue reduzir mais do que isso, mas pelo menos até 50%. Ou seja, de 4 para 2 horas, de 6 para 3. Tem gente que faz mais tempo. E a confiança e a segurança na hora de se comunicar com os pais, a diferença que isso faz, porque começa a refletir em tudo. E aí consegue, inclusive, se sentir confiante, valorizar o trabalho, consegue vender mais. A gente teve uma aluna que vendia uma média de R$500 de foto extra. No mês passado, em julho, ela vendeu R$3.000 em foto extra, no mês todo. Porque ela tem mais confiança para fazer e para deixar o cliente escolher, o cliente compra mais. Tem aluno que conseguiu aumentar o valor dele e sem mudar nada ali. Mudou o valor, porque ele se sentiu valorizado, ele aprendeu a se sentir valorizado. Tudo isso vai te trazendo para a linha do centro, para o equilíbrio também, né? Então, a gente ouve muito isso. Então, não sou eu que estou dizendo, os alunos falam. E aí, o que a gente tem que tentar imaginar, né? Que todo mundo tem também um vício emocional. Todo mundo tem. Às vezes você não sabe o que é, mas tem. No meu caso, um dos meus é raiva. E não é porque eu sou uma pessoa raivosa, né? Nossa, eu tenho raiva do universo. O que acontece? Meu vício emocional é a raiva. Como assim, Bel? Quando eu fico estressada, principalmente, eu tenho duas situações. Tem a parte que me deixa ansiosa, às vezes eu fico com raiva, assim, porque não tá dando certo, ou alguma coisa tá acontecendo. Isso não necessariamente no ensaio, mas às vezes, quando isso aconteceu no ensaio, que eu tive raiva, o que eu fiz com essa raiva? Descontei na Dani. E isso causa um problema. Eu nunca vou descontar minha raiva no bebê, isso é óbvio. Você sempre desconta a sua raiva, a sua frustração, a sua emoção, principalmente negativa, em uma pessoa que você tem mais contato, um familiar, por exemplo, uma pessoa que você convive muito, tem mais intimidade, você vai descontar, né? Principalmente quem é casado desconta no marido, ou a esposa desconta, ou no outro, ou quando é o filho desconta na mãe, mãe desconta no filho, e assim vai, os irmãos. A gente desconta em quem tá próximo. No melhor amigo. E muitas vezes, sem querer e sem ter a percepção, você pode descontar no seu cliente. Pode, e não é que você vai ser grosso, mas como a Dani falou, existe uma linha muito tênue entre você comunicar e você acabar sendo grosseiro com alguma situação. Porque tem uma coisa que acontece. A sua energia chega antes do que você fala. A energia do que você está sentindo, a pessoa vai sentir antes de você ter aberto a boca para falar. Ou seja, se colocar no lugar do cliente o tempo todo é importante. Você está se sentindo ansioso, você está se sentindo frustrado, você não está se sentindo legal, teus sentimentos não estão numa vibe legal. Teve gente que falou aqui que chora, e mais de uma pessoa falou que chora, e o choro também, às vezes a gente chora de raiva. Sim. Assim como às vezes a gente faz alguma coisa só de raiva, vai lá e faz, uma coisa que tinha que fazer há 1000 anos, nunca fez, e só de raiva você foi lá e fez agora. O choro também acontece. Eu tive isso no final do ano passado, depois de ter uma crise de pânico, né, Dani? Logo no período de Natal, eu contei isso em algum momento, e eu vou contar de novo porque tem muita gente nova aqui, vou resumir. Mas eu já falei várias vezes que no começo da nossa trajetória com a fotografia, eu acreditava que ser um fotógrafo reconhecido e valorizado era ter agenda cheia, era trabalhar todos os dias de domingo a domingo. Tanto que teve alguns anos que eu trabalhei dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, né, Dani? Eu achava que dava sorte trabalhar. Não, eu não tinha agenda também para outros dias, e ia lá e colocava. E eu passava, gente, dia 1º de janeiro, fazendo newborn, sabe? Pra mãe tudo bem, porque ela acabou de ter bebê, ela vai ficar em casa. A gente achava legal também. Aí, e achava lindo, até ficar doente, né? E já falei sobre isso. E até perceber, depois que eu fiquei doente, eu percebi que não era isso que me trazia alegria, que esse tipo de pensamento que eu estava tendo e que eu estava conseguindo, que eu estava atraindo aquilo que eu queria, ele não estava me deixando feliz com a fotografia, eu estava ficando triste porque eu não estava conseguindo nem ser criativa. Eu ia lá e fazia, porque tinha que fazer, tinha que ser rápido, tinha que ser rápido. Você entra no modo automático. E aí, beleza, depois disso a gente começou a fazer o quê? Mudar totalmente, remodelar o nosso trabalho
para atrair clientes que estivessem dispostos a pagar mais e a valorizar mais, para que, consequentemente, eu pudesse trabalhar menos. E trabalhar menos não é trabalhar menos horas por dia. Hoje eu trabalho mesmo tanto que naquela época, só que eu aprendi a deixar dias da semana para mim, para eu fazer nada se eu quiser. Mas eu aprendi, e às vezes eu faço com dificuldade isso, mas faço. Eu não deixei de trabalhar, só que eu consigo ter mais tempo para fazer um tratamento melhor, conseguir ter mais tempo para estudar, e cada vez mais eu consigo valorizar o meu trabalho por isso, porque eu vou em busca sempre do melhor. E aí, no ano passado, a gente já tinha feito 2 anos, eu acho que, sessão de Natal, só que as nossas sessões de Natal não são mini sessões de Natal. Elas são mini, mas todo o ensaio que a gente faz infantil são mini, são ensaios de 30 a 40 minutos mesmo. Porque para mim é o tempo de validade do bebê. Mais que isso o bebê já não aguenta. E de Natal a mesma coisa, a diferença é que tem cenários montados aqui, e a diferença é que hoje, se eu fosse atender um cliente por dia, eu atenderia de segunda a sexta, um por dia. No Natal, a gente resolveu abrir a agenda para 5 clientes no dia, dando um intervalo de 2 horas para cada cliente, mesmo que a nossa sessão levasse em torno de 30 a 40 minutos, 2 horas, eu acho, era 2 horas que a gente estava deixando, ele escolhia as fotos aqui logo que acabava. E a gente lotou 3 dias, eu só coloquei 3 dias, eu não gosto de fazer mais tempo do que isso. E normalmente quem vem são clientes meus, raramente vem alguém de fora, porque a gente não cobra barato, tá? Então vem e acaba vindo o nosso cliente. Só que foi tão intenso para mim, tão intenso mesmo, que chegou, e aí eu marquei num período que eu não tinha tanto tempo hábil para tratar essas imagens e fazer os álbuns, e teve só 2 famílias que acabaram não ficando com álbum naquele momento, então eu tinha que correr com o tratamento de imagem, eu não gosto de fazer nada correndo, tive que agilizar. Nesse processo, eu tive uma crise de pânico, só que eu tive uma crise de pânico sem saber que eu estava tendo. A única coisa que eu identifiquei é que eu não estava bem. Fazia 3 dias que eu tava malzona, assim, estranha, esquisitona, irritada, estressada, sentindo uma angústia, uma agonia que eu não sabia explicar. Tava indo dormir tarde. E tava indo tudo bem, a gente tinha acabado de fechar toda a agenda, feito as sessões, tava tudo lindamente, perfeitamente bem, dinheiro entrando na conta. Então percebam que não é sempre isso que vai fazer diferença. Eu não estava bem. Passando esse período, aconteceu mais uma coisa, que foi... Eu fiz o Photoshop e o Lightroom atualizaram, e nessa atualização ele redefiniu as coisas que eu configurações exporto, do Lightroom. As fotos. Eu já tinha feito, se eu não me engano, 8 sessões, e exportado, salvo, feito backup, feito tudo, e excluído do meu computador. Excluí os PSDs, as fotos que eu tinha tratado. E na 9ª sessão, quando eu fui exportar, que eu percebi que ele estava exportando numa qualidade em que as fotos em alta definição estavam apenas com 2 MB. E todos tinham álbum, lembra? Só tinha 2 famílias que não tinham álbum. As fotos em alta, quando a gente exporta, elas ficam com uma média de entre 10 e 15 MB. E aí essa foto, a Bel estava exportando em alta, estava ficando com 2, ficava uma qualidade baixa para diagramar um álbum. E aí, gente, vocês não têm ideia. Quando eu descobri que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu tinha já excluído os PSDs. Eu tinha o backup de tudo, mas o backup de tudo estava na mesma qualidade. E aí, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que retratar, ou seja, retrabalho de 8 sessões, que eu não tive como resgatar, porque eu já tinha excluído, limpado, lixeira, tudo. E uma das sessões tinha 100 fotos. 104. A mãe comprou 104 que eu já tinha fotos. tratado. Nesse momento, quando eu percebi que isso aconteceu, eu olhei pra cara da Dani e comecei a chorar. Desesperadamente, igual uma criança. A Dani até riu na hora, porque ela falou que eu fiz beicinho. Porque eu olhei e falei, cara, não é possível, eu comecei a chorar. Não chora na minha frente, vou dar risada. E eu chorei de desespero, assim, de raiva, de pensar, lembra? Toda ação tem uma reação. Então, tem hora que a gente tem que imaginar. E depois eu fui para terapia conversar e eu realmente estava no meio de uma crise de pânico, porque eu me senti muito sufocada. Era uma coisa que eu já tinha dito para mim que eu não ia fazer mais, e eu fiz. Eu fiz porque os clientes pediram, e daí, enfim, né? Acabou que a gente estava trabalhando das 9 às 6, teve ensaio que foi quase 19 horas, então, tipo... E não há nada de errado quem gosta de trabalhar em quantidade. Tem gente que se adapta super bem trabalhando com uma quantidade maior de clientes, uma rotina, assim, acelerada.
que a pessoa se dá bem com isso. E tá tudo bem. É o seu jeito de trabalhar, funciona para você. Mas pra gente não funciona assim. A Bel ficou estressada, ficou mal, teve crise de pânico. Eu fiquei irritada porque eu não gosto de trabalhar assim com pressão. E aí a gente não fica feliz trabalhando dessa forma. Então, qual que é a forma que deu certo pra gente? A gente percebeu, a gente consegue trabalhar uma quantidade menor, uma agenda reduzida, com uma qualidade maior, e assim a gente consegue oferecer uma experiência diferenciada para o cliente. A gente consegue oferecer uma experiência melhor, com mais qualidade, tratar aquele cliente como único, não é, ai, mais uma sessão, agora vai a próxima, e, sabe, não, é aquela pessoa, o dia, aquele período é dela, ela é única, eu tô aqui inteiramente para atender esse cliente, a gente consegue se colocar no lugar desse cliente, a gente consegue fazer o melhor, é a forma que funciona para a gente trabalhar. Então, cada pessoa precisa encontrar a forma que funciona melhor, se é uma agenda mais lotada, se é uma agenda reduzida, qual que é o estilo que funciona para você? E dá para ganhar a mesma coisa. Dá para ganhar a mesma coisa, gente. Trabalhando com um fluxo muito grande, trabalhando com um fluxo pequeno. Né? Tudo Então, depende da forma como você trabalha e de como você valoriza aquilo que você faz. Mas o importante é você tá fazendo suas sessões, tá se sentindo ansioso. Tem uma coisa, desculpa te cortar, mas é porque se eu for calcular o tempo que eu passei tratando depressão por conta de tanto trabalho e estresse que isso foi me gerando muita coisa, daquela época que a gente trabalhava de domingo a domingo, foi me gerando tanta coisa que eu fiquei com depressão, mesmo fazendo algo que eu amava. Se eu for calcular o quanto eu tive que gastar para tratar isso, não valeu a pena, financeiramente falando, né? Porque normalmente a gente olha para o lado financeiro nessa hora. E aí hoje eu faço menos, ganho mais, sou muito mais feliz, tenho uma qualidade de vida muito maior, porque eu soube olhar para mim, porque a mudança, nesse caso, é de dentro para fora. Por isso é muito importante que você encontre um equilíbrio. Ou seja, você tem que se esforçar no seu trabalho, tem que se dedicar muito, sim, mas da mesma forma você precisa encontrar um equilíbrio para você ter tempo para você, para sua família, para sua saúde. Você precisa ter um tempo ocioso para que volte a sua criatividade, porque se você entra ali no modo automático, né, se você entra numa rotina que é ali, sessão, vai, e você faz tudo sem pensar, só faz, quase não pensa, virou uma máquina, aí você não olha para si mesmo, você não se cuida, você não se percebe, você começa a ter briga na família, as pessoas não se entendem, você fica cansado, as coisas começam a perder o sentido, porque a vida não é só trabalhar, a vida é um equilíbrio, nós precisamos trabalhar para ter mais qualidade de vida, para ter um sustento, mas a gente também precisa olhar para o outro lado, porque o que realmente importa na nossa vida é o trabalho, que é o mais importante. Se você perder tudo, seu dinheiro, falir, isso é o mais importante ou é mais importante sua família? Sua família é mais importante. Se você falir, você reconstrói. Se você tem conhecimento, a gente que já faliu já você sabe reconstrói. Né? Isso é o mais importante, por isso o conhecimento é tão importante, né? Porque aconteça o que acontecer, você reconstrói. Agora, se você perder a sua saúde, perder a sua família, não ver seus filhos crescerem, não dar bola para o seu marido, sua esposa, isso vai fazer falta para vocês, né? E o trabalho você dá um jeito, só que existe todo um equilíbrio, né? E esse equilíbrio começa tanto no trabalho, você sabendo como controlar a sua ansiedade, as suas frustrações, os seus sentimentos, e isso vai reverberar na sua vida como um todo. Por isso que a gente fala tanto que é importante você saber se comunicar. E essa comunicação, quando você aprende a exercer isso, a fazer isso com o seu cliente, você começa a usar isso em outras áreas da sua vida também. Eu demorei para perceber e para começar a construir um nível, uma base de comunicação de uma forma tão assertiva que me trouxesse mais calma. Por que tão assertiva? Porque muitas vezes o problema maior não está na comunicação em si. Tem gente que é extremamente comunicativa e nem sempre ela acerta na comunicação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que desde pequena, apesar de ser um pouco jacu do mato, depois de uns minutinhos ali, eu me tornava comunicativa com as pessoas desde criança. Mas não significa que eu vou me comunicar da maneira correta ou da maneira necessária para aquele momento, para aquele ambiente, para aquela situação.
E aí, mas eu tenho que ser diferente em cada situação? Não necessariamente, mas se eu tô falando aqui com uma família, com um bebê recém-nascido, com a avó junto, eu tenho um tipo de comunicação. Se eu tô com os pais que são super diferentosos, eu tenho um tipo de comunicação diferente com eles. Tem pessoas que estão mais abertas e receptivas, tem pessoas que não. Essas que não estão, eu tenho que trazer algo para ela, para que ela se abra e entenda que ela pode confiar em mim, que ela está num ambiente seguro e que eu sei o que eu estou fazendo. Como é que eu vou passar isso? Então, para eu sentir a tranquilidade, o que eu preciso entender? Por que calma é tão importante? Por que ter calma é tão importante? Por que a gente fala isso? E manter a calma é uma forma de você ter um equilíbrio na sua ansiedade também, porque a ansiedade te tira do estágio da calma, né? Do estado da calma. E se você consegue, mesmo uma sessão que você começa a ficar ansioso, você começa a ficar ali, meu Deus, e agora o que eu faço? Você pensa, pera, não posso ficar ansiosa, eu tenho que voltar para o meu estado de calma. E você tenta se tranquilizar, você toma decisões mais assertivas. Porque na hora da ansiedade, a primeira coisa que passa na sua cabeça você vai fazer. Na hora que você tá calmo, você consegue ser mais assertivo. Você já tentou resolver alguma coisa sem ter calma na vida? De cabeça quente, para ver o que vai dar? Qual que foi o resultado disso? Se alguém já tentou, me diga, porque até onde eu sei, normalmente sai gritaria, sai confusão, sai escolhas erradas. E aí, quanto mais a gente tá tranquilo, como a Dani falou, mais assertivo a gente é, tanto nas escolhas quanto naquilo que a gente vai fazer, porque a gente tem clareza para pensar. Quando a sua mente está tranquila, está calma, você tem clareza para enxergar o que vai fazer, para pensar no que fazer. Quando você não está, é como se ficasse tudo nebuloso. Tem neblina, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Então, nesse caso, como é que você vai definir? Se você não sabe nem o que está ali na sua frente, você não está nem enxergando, você está ansioso, isso começa a te gerar irritabilidade, automaticamente pode te trazer raiva ou qualquer outra emoção que você não vai saber lidar. Normalmente, quando a gente está num estado mais de ansiedade, você só consegue se conectar com sentimentos negativos. Você só consegue pensar coisas ruins, você não consegue pensar uma coisa boa. Você não consegue pensar numa solução favorável. Você vai estar pessimista, esperando o pior, vai ser trágico, ruim. Então, como que você vai tornar uma experiência boa, trazer uma experiência boa na sessão para o seu cliente se você está ansioso e só pensando coisa ruim naquele momento? Não vai ser uma experiência legal. E pensa só, o bebê recém-nascido é pura essência, é puro sentimento. Eles não têm consciência ainda. Então, o bebê é capaz de sentir, se conectar com o que a gente está sentindo. Então, se a gente está sentindo raiva, frustração, ansiedade, o sentimento que for, o bebê vai sentir essa energia. E aí, como que você vai conseguir acalmar esse bebê? Como que você vai conseguir passar a tranquilidade para os pais, melhorar a ansiedade deles, se você não está se sentindo bem, né? Então, vai virar uma bola de neve e todos os sentimentos ruins vão ser potencializados. E outra coisa, quando a gente tem calma, a gente consegue elaborar a estratégia daquele momento, baseado na técnica que a gente entende como geral. O que é uma técnica geral? É aquilo que você aprende em qualquer lugar. É o que, em teoria, funciona para bebês de 0 a 15 dias. Só que na prática as coisas são bem diferentes, né? Então, na prática, quando você tem tranquilidade, você consegue definir, desenhar a sua estratégia, principalmente em situações adversas, em situações desafiadoras. Porque quando tudo está tranquilo, é fácil. E mesmo assim, você ainda pode ser tomado por uma ansiedade justamente pelo bebê estar tranquilo. Existem casos, por exemplo, os nossos alunos do treinamento newborn, tem vários que me relataram o seguinte, falaram assim, Bel, a primeira sessão que eu fiz, ou logo depois que eu terminei o treinamento, e a sessão durou menos tempo do que o normal, eu fiquei sem saber o que fazer, porque acabou tipo em 1h30, 2 horas, e eu levava 5, 6. Teve um caso de uma aluna que levava até 8 horas, chegou a levar 8 horas numa sessão, e aí o estúdio é na casa dela, e o marido dela fica no quarto enquanto ela tá atendendo, ele não pode sair do quarto. Ele estava acostumado a passar o dia praticamente lá. E aí, logo depois que ela começou a assistir as aulas do treinamento, antes mesmo de terminar, a sessão dela durou 2 horas. Quando ela bateu na porta, ele perguntou o que deu errado. Né? Que Daí ela aconteceu? falou assim,
nada, a sessão acabou, deu nada errado. Ele falou, 2 horas? 2 horas, tipo, O marido assustadaço, soltou assim. fogos de alegria. Imagina, tipo, e quando a gente ganha tempo, a gente também ganha qualidade de vida. Você imagina, se você consegue fazer uma sessão mais rápida, isso faz com que você termine a sessão, você tenha mais energia, você tá mais feliz, os clientes também ficam mais felizes. Você pode mudar a sua estratégia de vendas, mostrando as fotos assim que encerra o ensaio, e aí eles escolhem ali no calor da emoção, acabam comprando mais fotos, fazendo upgrade de pacote, que é o que acontece com frequência aqui no estúdio, e isso melhora, é bom para todo mundo, sabe? Então, todo mundo ganha qualidade de vida ali, só numa sessão mais rápida. Por quê? Porque você aprende a lidar com seus sentimentos. Hoje em dia, quando vai ter um ensaio newborn, um dia antes eu fico super ansiosa. A Bel hoje já fica tranquila, eu fico ansiosa no dia do ensaio, pensando, meu Deus, e amanhã, será que vai dar tudo certo? E a gente já fotografou mais de 1000 bebês, mas mesmo assim eu fico ansiosa. Um dos galhos mais, assim, de vício emocional é o medo no teu. No meu. E o medo gera ansiedade. E aí eu fico lá, ai meu Deus, e aí, daí quando chegam os clientes, a gente recebe, assim, beleza, vamos começar a sessão, eu me acalmo. Nem mas sempre. Antes... Tem ensaios que às vezes a Dani olha e fala, não vai dar certo isso daí. Começa assim, tipo, o bebê já começa dando baile, já chega assim, despacito. E aí a Dani fala, putz, cara, e agora? Eu falo, calma, tá tudo bem. Eu sou muito otimista e isso me ajuda muito, né? E às vezes isso também é confundido com teimosia e com insistência, mas eu acredito muito que as coisas vão dar certo. Eu tenho sempre isso na minha cabeça. Às vezes eu fico frustrada, né? Porque sou tão crédula nisso, mas funciona. Não, tá tudo bem. Mas ao longo do ensaio eu me acalmo. E daí eu penso, eu tenho que me acalmar, porque senão essa energia vai passando pro bebê. E quantas vezes, né, se tiver alguém aí assistindo e já passou por isso, que ao longo do ensaio vai ficando ansioso, vai ficando nervoso, ou mesmo com raiva, gente. Você fica, ai meu Deus, o bebê não acalma, você começa a ficar bravo. E aí o que você faz? Essa energia vai passar pro bebê. Imagina o bebê sentindo que você tá com raiva, você tá bravo, você tá ansioso. Imagina quando esse bebê, que é pura essência, tá se sentindo. Esse bebê vai ficar agitado. Você pode, sei lá, vai piorar a sessão. Então, o que você faz? Respira fundo, fecha o olho, pensa. Pera, vamos mudar essa energia? Eu estou sentindo isso, mas eu tenho a capacidade de mudar, de escolher o que eu vou fazer com esse sentimento. Eu não posso escolhe, mudar. Não escolhe como se sente, mas escolhe o que vai fazer com o que está sentindo. Então, o que você pode escolher fazer? Eu estou sentindo isso. Estou sentindo ansiedade, frustração, raiva, medo, seja o que for. Não quero me sentir assim. Vamos mudar essa energia? Eu aprendi uma coisa que eu vou ensinar com a Siri. Pode continuar falando. E aí, o que você pode fazer? Você pode mudar a sua energia. Você pode mudar isso que você está sentindo. Para que o bebê fique bem, para que a sessão fique bem, para que os pais se acalmem, para que você fique mais calmo, para que as coisas funcionem. Então, você é capaz de mudar a sua energia. Eu aprendi uma coisa comigo mesmo, assim. Comigo mesmo. Eu sou tão legal comigo que às vezes eu me ensino coisas novas. À medida que eu ensino coisas para os outros, à medida que eu vou passando experiência para os outros, eu vou reforçando aquilo que eu entendo que funciona para mim. E muitas vezes eu busco uma memória que eu não lembrava, que eu já não tinha mais acessado, né? E essa memória me ajuda. E ela me ensina de novo quanto aquilo é bom. Por isso que eu falo que muito do que eu sou hoje só é possível porque tem vocês aí desse lado. Porque cada vez que eu busco trazer experiências novas e conhecimento e conteúdo para você que está assistindo, eu trago isso para mim. A gente tem uma troca. Cada vez que você comenta lá no aprendizado, eu também aprendo. Cada vez que tem um comentário, dependendo da pergunta ou dependendo do comentário, eu também aprendo. Então, isso é muito importante para mim. Quanto mais a gente ensina, a gente aprende. E, além disso, é uma troca, né? A gente troca muita coisa. O que vai e volta, né? Acho que é por isso. Eu comecei a entender, já tem um tempo, que quando eu sentia essa raiva, que é o meu vício emocional é a raiva. E aí eu falava eu falei para vocês aqui que nessa hora eu não
não desconto no bebê. Óbvio, ele não tem culpa do que eu tô sentindo. Mesmo que às vezes a raiva que eu estou sentindo raiva muitas vezes porque a sessão não está fluindo como eu gostaria. Não é do bebê. Culpa não é do bebê. Às vezes eu me sinto culpada por isso, como se eu pudesse fazer algo a mais que eu não tô fazendo. E normalmente pode ser isso. E aí essa raiva ela vem acompanhada de uma frustração, o que piora. E aí o que quer que a Dani fale, às vezes vai pra lá a cutucada, né? Rosa Só na que colher. aí eu aprendi uma coisa e fez toda a diferença pra mim. Que é assim, quando eu percebo que eu tô sentindo Vem mais pra cá. eu preciso ficar em pé. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vem mais pra cá, Bel. Isso. Quando eu percebo que eu tô sentindo isso, o bebê tá agitado e eu tô sentindo essa frustração, alguma coisa, eu pego imediatamente o bebê no meu colo, coloco ele aqui, eu abraço o bebê, abraço ele mesmo, e eu peço para ele me acalmar. Eu não vou passar minha calma para ele agora, porque eu tô sentindo coisas que eu não tô sabendo como lidar. A melhor forma de eu lidar com isso é abraçando esse bebê e trocando minha energia com ele. Misturo a minha energia na dele, porque a energia dele é pura. Então, eu começo a conversar com ele, eu dou amorzinho assim para ele, sabe? Com isso, eu vou liberando hormônios e outras coisas no meu organismo que vão me ajudar a trazer a tranquilidade que eu deixei se esvair por alguma situação. Então, eu começo a pegar esse bebê, começo a conversar com ele, e eu falo, vou dar um nome aqui para ele, tá? Tipo, Joaquim. Tá tudo bem, Joaquim, tá tudo bem, titia tá aqui, titia tá fazendo uma coisa que gosta muito, essa sessão é pra gente guardar esse momento muito importante na sua vida, tá tudo bem, pode confiar em mim. Quando eu tô fazendo isso, olha, já tô me balançando, inclusive, quando eu tô fazendo isso, eu tô trazendo pro campo dele e pro meu campo que tá tudo bem. Eu tô dizendo que tá tudo bem pra ele, mas eu também tô dizendo lá pra minha criança que tá tudo bem, porque a minha criança que tá, tipo, se jogando no chão, fazendo birra, porque não tá conseguindo o que quer. O Bel tá falando de criança interior, gente. Todo mundo tem a criança interior, tem o adolescente e tem o adulto. Tá tudo dentro de nós, da mesma pessoa, existem. E a minha criança, lá no fundo, é a minha criança que tá fazendo birra. Sabe aquela criança que vai no mercado, que é uma coisa, a mãe não pode comprar, se joga no chão e faz birra? A minha criança, lá no interior, ela tá fazendo isso. Isso tá me fazendo sentir raiva. Porque ela não tem o que ela quer. A outra pessoa não tá dando pra ela o que ela quer, então ela tá com raiva, tá se jogando no chão, batendo o pé porque quer. Então eu preciso acalmar ela. Como é que eu acalmo? Eu trago a criança pra perto dela e começo a falar. E eu já falo com as duas, falo com a minha e falo com essa. Então eu vou acalmando as duas, assim. E aí eu começo a ficar envolvida de um sentimento que vocês não têm ideia. A Dani, esses tempos, ela começou até a estranhar, porque eu tenho feito isso muitas vezes quando eu tô no início de um sentimento que eu não sinto que ele é bom. Então, não aconteceu nada, ainda não soltei uma farpinha, nem nada, não aconteceu nada. No rosto, não. Mas eu começo a sentir que isso pode vir, eu já começo a fazer isso com o bebê. Porque daí isso me acalma, me tranquiliza, porque só me faz lembrar, isso que eu faço, esse exercício, me faz lembrar o quanto eu amo fazer isso. Então eu não tenho que sentir raiva em momento nenhum do que está acontecendo, porque eu amo tanto fazer isso, e isso me traz para esses centros. Tipo, Bel, é por isso que você está aqui. Porque você ama. Você ama ficar em contato com os recém-nascidos. Você ama fazer o que você faz. Então se lembra disso na hora que começar a sentir qualquer coisa que não seja positiva nesse momento. Da mesma forma ali com os pais. Se acontecer qualquer coisa, cria empatia, se coloca no lugar dele e entenda que você ama o que você faz. E o que você faz também depende dele. Porque se ele não quiser trazer o filho dele aqui, você não vai fazer. Então, é uma onda, né? E aí isso começa a transmitir. Imagina o pai que tá vendo. Isso reverbera, os pais sentem. Quando você muda essa energia, onda, né? As pessoas sentem a energia dos outros. Elas não sentem isso de forma... Não sabem disso de forma consciente, mas inconscientemente as pessoas sentem. Sabe quando você vai num lugar, ninguém falou nada. Uma coisinha aqui, Dani. A Fábio falou assim, Bel, a foto do seu perfil é exatamente esse momento, né?
é uma troca tão pura que transmite na imagem. Fábio, a foto do meu perfil, ela foi uma foto de final de sessão num momento de gratidão. É um pouquinho diferente, mas com o mesmo contexto, vamos dizer assim. Foi um momento em que eu terminei o ensaio, foi um ensaio gostoso. Ensaio, quando eu falo ensaio gostoso, não necessariamente ele foi 100% tranquilo, né? Tem seus desafios, todos os ensaios. Mas ele foi bem gostosinho, e aí eu peguei o bebê assim, ó, e conversei com ele. Eu não lembro o nome dele agora, depois eu vou lembrar. E aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, ai, que sessão linda, que gostoso, você tem fotos incríveis. E comecei a conversar com ele. E aí rolou aquela foto de making off nessa hora. Mas existem esses dois momentos, assim. Então, essa troca de energia, ela me traz para essa calma, assim, sabe? E isso faz muita diferença para mim. Então, sabe quando vocês vão em algum lugar? Você nem sabe o que aconteceu, você fala, nossa, que clima estranho. Você chegou lá, ninguém falou nada, ninguém abriu a boca, não aconteceu nada que você tenha visto. Mas você entra no lugar e fala, gente, tá um clima tão estranho lá, tá, nossa, uma vibe negativa. Por quê? Porque você entrou, você sentiu a energia. E então, se você não tá com uma energia legal no seu ensaio, os pais começam a sentir. E aí, o que começa a reverberar no campo dos pais? Ansiedade, medo, frustração, insegurança. Os pais estão inseguros, começam a ficar mais próximo, começa a ficar em cima do fotógrafo, começa ali ficar igual um urubu que quer catar a criança e sair correndo. Então, é isso, é a insegurança, é o medo, é tudo isso que acontece, ansiedade que você não está sabendo controlar e as pessoas estão sentindo e vão ficar em cima de você, não vai ser legal. E aí, gente, o que a gente pode fazer, então, para, a partir de agora, a partir desse momento, dos ensaios que você vai fazer daqui por diante, qual é a dica que eu dou? Eu tô trazendo, por exemplo, nesse tema, eu tô trazendo um acelerador, ou seja, a ansiedade é um acelerador? Não, mas eu tô te dizendo como você pode solucionar isso. E uma forma é usando exatamente esse exemplo que eu acabei de dar. Você não precisa fazer exatamente o que eu fiz, mas o que você precisa entender é a dica. O que você costuma fazer que te deixa tranquilo? Que te traz para calmaria? Às vezes, a gente costuma colocar uma playlist do Spotify, a Bel criou uma playlist, com músicas tranquilas que vão mudar a nossa energia ao longo do ensaio, que vai ser agradável, que vai ser gostoso. Então, isso às vezes ajuda. Cada pessoa tem uma forma de sentir isso, de se acalmar, de se sentir melhor. Então, às vezes, música ajuda bastante. Pra gente, ajuda. Por exemplo, usar o som do útero lá, o white noise, o chiado, o ruído branco, essas coisas, me irrita. Então, a gente não coloca durante a sessão porque eu fico irritada. Então, a gente prefere ouvir a playlist do Spotify. É super legal, são músicas gostosas, tranquilas, que a gente ouve ao longo da sessão. Eu tirei o ruído por causa da Dani. A Dani se irritava tanto que daí ela me irritava. E aí eu pensei, música me acalma, me tranquiliza. De nada adianta eu tentar tranquilizar o bebê se eu não me tranquilizo. A gente precisa ter uma sintonia, né? Se eu tô para baixo e ele para cima, eu não vou ter o equilíbrio. Para chegar no equilíbrio tem que estar bom para ele e para mim. O que tá bom para ele e para mim? Normalmente tá bom para ele e para mim quando eu tô tranquila, porque daí eu consigo passar isso para ele também. Então, gente, sobre a ansiedade, sobre toda essa questão de bater a ansiedade, aprenda a manter a calma na sessão newborn. Como é que você aprende a manter a calma na sessão newborn? Buscando tudo aquilo que te tranquiliza. E dá para trazer muita coisa para esse momento. E quando eu descobri que... Eu demorei para descobrir essa questão da conexão com o bebê. Eu sempre tive a conexão com o bebê, mas de uma forma diferente. Quando eu entendi que eu falei assim, cara, se eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, isso deveria me transmitir paz, deveria me transmitir calma, né? Paciência, e não necessariamente algo ruim. Foi por isso que quando eu falei daquela questão de ter agenda cheia, eu me vi na mesma situação. Isso deveria me transmitir paz e tá me transmitindo estresse e outras coisas que eu não tô sabendo como lidar. Então a gente tem que buscar o que traz calma. A gente tem que buscar
Às vezes está dentro de você, às vezes é algum pensamento, às vezes você lembra de algum lugar, às vezes é música, e às vezes são outras coisas que você pode trazer para dentro da sua sessão, e isso vai contribuir para o seu ensaio. Então, a dica que eu vou dar para vocês, a partir de agora, é buscar o que te traz paz e traz isso para dentro da sua sessão newborn, que aí você vai conseguir ter calma e controlar a sua ansiedade, agir da melhor forma com ela.